Olá, meus amigos. Vamos falar um pouquinho sobre depressão? A gente ouve muita coisa sobre depressão, ouve que a incidência está aumentando, a gente ouve que é o mal do século, que será no futuro breve uma das maiores, se já não é uma das maiores causas de dispensa, de atestado no trabalho, de afastamento. Eu nem sei exatamente como estão esses números, se hoje está entre as maiores causas de afastamento, como é que vai ficar exatamente, mas a gente ouve muito mais ou menos nessa direção, que é um problema de saúde hoje muito proeminente, relevante. Eu acho interessante falarmos sobre a causa da depressão, porque ela é multideterminada, então há uma hipótese de que seja multideterminada. E essa multideterminação ultrapassa os correlatos neurofisiológicos relacionados a neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, por exemplo. Em termos neurofisiológicos, a correlação que existe é em relação à serotonina, a principal correlação, de que haveria uma diminuição, uma recaptação muito excessiva da serotonina na fenda sináptica, ou seja, você teria uma diminuição da concentração de serotonina ali. A serotonina é um neurotransmissor responsável por sensações de prazer, alegria. Aí temos alguns medicamentos que vão trabalhar com a inibição da recaptação de serotonina, seja ela seletiva ou não. Então, que fazem com que a serotonina permaneça por mais tempo lá na fenda sináptica, que é a ligação entre um neurônio e o outro. E a falta de serotonina, a diminuição da quantidade de serotonina ali na fenda sináptica é a causa da depressão? Não. Farmacólogos que entendem em profundidade do assunto vão dizer que esta ainda não foi descoberta a causa da depressão e que a causa não é esta. É um correlato. Sempre que você tem depressão, de certo modo você tem ou teria aí a diminuição da concentração de serotonina na fenda sináptica. Hipóteses em relação à causa. Você pode ter, talvez, aí, algum elemento que esteja faltando para o sujeito, algum elemento dietético, alimentar. Tem a depressão sazonal nos países mais próximos do Polo Norte, onde você tem a ausência de luz, uma diminuição da quantidade de luz, e essa correlação forte com a diminuição de luz e o aumento da incidência de depressão, tristeza, angústia, anedonia. Algumas outras disfunções orgânicas que levam a outras doenças que podem levar também a um quadro mais parecido com o depressivo. Algumas doenças mesmo poderiam levar a quadros similares, a quadros psicológicos similares. Contudo, também é importante que nos atentemos para as relações humanas, para as interações entre esse sujeito que apresenta um quadro aí mais ou menos depressivo ou depressivo, e a relação disso com as suas interações, como ele está interagindo com outras pessoas, com o mundo, como é que está a sua problemática afetivo-social. Uma das hipóteses se relaciona à perda. Muitos falam perda, luto. A questão é, perda do quê? Perda de um relacionamento, perda de alguém que amava, alguém que pode ter simplesmente desaparecido, falecido, ou uma quebra mesmo de relacionamento, o término de uma relação amorosa. Mas não só isso, pode ser a perda de um sonho, pode ser a perda de alguns planos, de algumas expectativas, a quebra de algumas expectativas muito grandes na vida daquela pessoa. Ou seja, muitas vezes a perda de gratificações que já existiam na vida da pessoa ou de gratificações que a pessoa estava esperando por elas. Frustração. Aliás, é comum se falar dessa relação da frustração com a infelicidade desde a antiguidade. Expectativas muito altas, expectativas em excesso podem ser um problema. Não que serão sempre um problema, mas podem em alguns casos ser um problema. Lembro de uma frase de Machado de Assis que era mais ou menos a seguinte: é melhor você cair do segundo andar e quebrar a perna do que você cair das nuvens, do que você cair dos seus ideais, dos seus sonhos. E há uma série de situações que nos deixam mais propensos a frustrações. Esperar demais dos outros, da vida, ter esperança. Sim, alguns pensadores, alguns autores em filosofia, psicologia, que seja, eles dizem que a esperança pode ser um problema sério. A esperança estaria relacionada a desejar alguma coisa que não depende de você. E que algo que seria mais saudável nesse sentido seria a própria vontade, que seria desejar alguma coisa que depende de você. Seria uma felicidade em ato, você desejar alguma coisa que você já tem, desejar mais o que você já tem do que o que você ainda não tem, e de alguma forma você conseguir usufruir de uma boa vida desse modo. O usufruto, mesmo que das coisas mais simples da vida, é muito melhor do que a simples expectativa, do que a simples espera.
Uma hora farei um vídeo somente sobre essa questão da esperança, essa oposição entre esperança e vontade. Porque é uma questão que tem uma certa complexidade e merece um vídeo só para ela. Por outro lado, vamos levantar mais hipóteses em relação às causas da depressão. Em experimentos com modelos animais, conseguimos produzir algumas situações que são estressantes para o animal e que, de certo modo, ali produzem o que naquele contexto de delineamento experimental produz ali a depressão. Situações aversivas, situações que são ameaçadoras para o animal em questão, tendem a levar esse animal a se deprimir. Perda de algumas gratificações às quais o animal já estava acostumado, estava apegado. Então, assim, numa linguagem bem comum, o sujeito que está deprimido, ele não faz o que gosta, ele está fazendo, às vezes, muita coisa que ele não gosta, está sofrendo ameaças ou está se sentindo ameaçado quase que constantemente ou constantemente. Quando se pergunta para uma pessoa deprimida do que ela gosta de fazer, ela vai dizer nada. Muitas vezes ela diz que nada. E não consegue se lembrar do que ela já gostou de fazer na vida. Vai dizer que nunca gostou de fazer nada, em alguns casos. Há até uma certa amnésia aí em relação aos prazeres, ao que gosta, ao que gostava de fazer. E a nossa tentativa aí no caso é tentar retomar isso que essas coisas que a pessoa gosta de fazer, as pessoas com que ela gosta de estar, porque o depressivo também muitas vezes está convivendo em ambientes onde não está se sentindo bem, está se sentindo isolado, deslocado, com pessoas que sente que não gostam dela ou de alguma forma não gostam dela mesmo. Em termos gerais, um dos caminhos para se trabalhar com a depressão é de alguma forma ir encontrando maneiras para fazer com que a pessoa esteja com quem ela gosta e faça o que ela gosta. Se a gente está com quem a gente gosta, se a gente faz o que a gente gosta, a gente fica mais feliz, a gente tende a ter mais gosto pela vida. E isso para se falar em termos bem gerais. E se houve perda, se a pessoa está passando por um processo de luto, como é que faz? Obviamente a pessoa vai ter que construir uma nova relação, vai ter que construir uma nova situação onde ela comece a ter compensações pelas perdas que ela teve. Então é refazer relacionamentos, refazer o que ela perdeu de alguma maneira e conseguir ir estruturando a sua vida em novas bases, com novos amores, um novo lugar para morar. Isso aí vai depender de caso a caso. Mas já ouviram aquela história de que um amor perdido se cura com um novo amor? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E todas essas hipóteses que eu levantei em relação à perda de gratificações, a uma vida onde tem muita estimulação aversiva, muita ameaça, isso tudo de alguma forma favorece para que o sujeito adentre um quadro depressivo ou parecido com isso. E aí você tem diminuição de serotonina lá na fenda sináptica. Interações com o ambiente físico ou social produzem alterações fisiológicas. Não que seja sempre assim, mas esse é um fato relevante a ser levado em conta. Outra coisa que eu acho complicado também é muitas pessoas se referem a um familiar que está com um quadro depressivo, de que ele teria que querer. Não, mas ele tem que querer. Se ele quer sair dessa, ele tem que querer. A minha impressão é que mesmo esse querer, essa vontade, ela pode também ser fomentada, ela pode ser estimulada, construída. Há caminhos e estratégias para isso. Não estou dizendo que esses caminhos e essas estratégias são infalíveis, são garantidos. Não quer dizer isso também. Mas eu estou falando de possíveis alternativas. Bom, é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguns pontos e que possam servir para vocês aí nas suas futuras reflexões e nas suas novas intervenções e interações com esse mundão afora. Quem gostou, por favor, inscreva-se no canal, clique em gostei e vamos tocando. Valeu!